Algumas pessoas ainda confundem as atividades de arquitetura e de engenharia. Deraldo, qual é a verdadeira diferença entre essas duas atividades? Bom, o papel do arquiteto, né, é exatamente em planejar. Dando um exemplo, por exemplo, de um hospital. Né? Quando nós estudamos um projeto de um hospital, nós estudamos todas as características internas de operacionalidade dentro de um centro cirúrgico. Né? Como funciona, como as macas, como todos os instrumentais vão ser distribuídos naquele local para que a equipe médica possa trabalhar. Certo. Então, a arquitetura ela foca em trabalhar todos esses conceitos de funcionalidade, estética, e isso vai desde um hospital a um projeto de um hotel, de um supermercado, né? De uma casa, que é um dos projetos mais importantes para o ser humano, que é o lugar onde ele vai habitar. O engenheiro, ele estaria entrando na atividade do arquiteto? Poderia dizer dessa forma, não? Na realidade, nós saímos recentemente do CREA, estamos no CAU hoje, né, que é o novo Conselho de Arquitetura e Urbanismo. Né? Inclusive, eu estou como um dos 9 conselheiros do Estado. Né? E por que essa diferença? Não estavam se bicando? Por que essa, já que são todos engenheiros? Na realidade, a engenharia ela se divide em vários segmentos. Né? A arquitetura e urbanismo também estava dentro desses segmentos. Essa situação dentro do CREA era uma situação de muitas classes, todas muito reunidas, e dificilmente a gente conseguiria fazer as reivindicações que nós poderíamos fazer. Né? Então, a atividade do engenheiro, que é importantíssima também, mas, por exemplo, eles estão mais ligados à parte de cálculos estruturais e outras atividades. Um projeto, por exemplo, de arquitetura, o engenheiro tem noção desse projeto, mas de forma superficial, para poder entender e compreender como funciona. Né, um projeto de arquitetura. Em outros tempos, há 2, 3 décadas, aliás, umas 3 décadas atrás, havia a formação em engenheiro e arquitetura. Era engenheiro-arquiteto. Né? Em outros países, Estados Unidos e Europa, eles já eram separados através de classes e se completam na execução da obra. Nós também estudamos a parte de cálculo, mas nem todos os profissionais se apaixonam em estar se dedicando a fazer cálculo. Então eu acho que essa parceria entre arquitetura e engenharia, eu acho que é importantíssima. Né? O projeto de drenagem de um loteamento, onde só o urbanista pode projetar, é o engenheiro que faz o projeto, nós poderíamos até fazer. Mas é muito mais importante, que eu digo isso no meu ponto de vista como profissional, né, como arquiteto e urbanista, em dedicar essa concepção urbana, né, e esse detalhe, por exemplo, da questão da drenagem, do projeto de drenagem, do projeto estrutural, isso poder compartilhar com o engenheiro. Eu acho que isso é saudável. Né? Eu estive num evento internacional recentemente, onde eu tive a oportunidade de estar com a equipe do grupo da Zaha Hadid. São 400 arquitetos espalhados pelo mundo, né, e que trabalham em conjunto. As novas tecnologias que vão ser implantadas em breve, elas é praticamente impossível se nós não estivermos trabalhando numa equipe, num conjunto. Deraldo, às vezes um engenheiro estrutural, ele pega lá um projeto arquitetônico, e aí ele começa, não, mas aqui o engenheiro fez muito bonito, está muito complicado, e ele procura desmistificar um pouco pela dificuldade do projeto arquitetônico que foi elaborado. Há uma preocupação do projeto arquitetônico com relação à beleza e à dificuldade? Sim. Eu acredito que todo profissional que tenha um preparo acadêmico adequado, ele vai ter isso. Né? Todo arquiteto e urbanista ele vai pensar nessa hipótese. E tanto é que nós estudamos cálculo também, para que a gente possa ter noção e não fazer nenhuma bobagem. Né? É claro que os desafios de arquitetos como Oscar Niemeyer no nosso tempo, como Zaha Hadid, né, nos Emirados, promoveram todo um desenvolvimento de novas tecnologias. Né? Isso fomenta. Agora, com certeza, dentro da complexidade que qualquer projeto possa apresentar, os engenheiros têm competência, com certeza, para vencer esses desafios. E alguns arquitetos que têm especialidade ou que gostam de trabalhar nessa parte de estrutural. Mas é sempre importante o bom senso. E hoje existe muito esse equilíbrio do que é realmente viável para o mercado, porque às vezes você pode inviabilizar uma obra, porque o custo pode ficar muito alto naquele momento, de acordo com a estrutura que tem que ser feita. Então, é todo um entendimento. É por isso que é importante existir a compatibilidade dos projetos. Mas quando você fala em compatibilidade dos projetos, você não estaria defendendo que seria uma compatibilidade mais dos profissionais do que do projeto? Perfeito. E por que essa situação, se você mesmo me coloca que foi criado um setor diferente do CREA para os arquitetos? Tá. A questão do CAU são as reivindicações e a luta pela própria classe.
né? Quantas vezes nós observamos que arquitetos estão vendendo produtos em lojas? Não que isso seja, que tenha nada contra isso, em hipótese alguma, mas o lugar de um profissional de arquitetura e urbanismo é exatamente lutando pela sua profissão que tanto estudou, né? E em todas as profissões, principalmente as nossas ligadas à arquitetura e engenharia, falta muito entendimento e preparo na área administrativa. Entendi. Né? E o conselho sendo fortalecido, como tem a OAB e outros, nós vamos poder fortalecer a nossa classe. Nós vamos poder lutar. Essa é uma luta de 50 anos. Todos os países aí afora já têm toda essa estrutura. Né? Quando você coloca, eu estou aqui ouvindo a sua fala e eu estou lá no design, é uma concorrência desleal? Não, eu acredito, o que acontece, os professores das universidades, das escolas de design são arquitetos. Né? O design, ele na realidade é uma das disciplinas que dentro de uma faculdade de arquitetura e urbanismo nós estudamos. E ele sai, pelo menos na que eu estudei, ele sai desse cenário porque nem todos que gostariam de estar fazendo design gostariam de estar estudando cálculos, como um arquiteto estuda na faculdade. Então ele sai para fazer algo mais focado naquela parte. Não é uma concorrência desleal. O que acontece é que muitas pessoas não passaram por nenhum preparo, nenhum estudo e terminam se apossando, digamos, dessa profissão e ocupando o mercado. Né? Exercício ilegal dela? Um exercício ilegal. E como fazer para acabar? Esse exercício legal acontece em todos os segmentos, tanto na engenharia, arquitetura e também no design. É exatamente isso que o Conselho vem fortalecer. Porque com o Conselho se estruturando e podendo fiscalizar essas obras, vendo quem é que está executando, como está sendo executado, por exemplo, esses prédios que acabaram de cair no Rio de Janeiro, né? Não faz muito tempo. Né? Provavelmente, não estou dizendo que seja esse o caso, mas pode ter o caso de ter um design que se habilitou a mexer numa estrutura de um prédio. Entendi. E o proprietário autorizou e pode ter acarretado o que aconteceu. Então, se houvesse uma fiscalização e se houver toda uma normatização, inclusive de todos os setores, seja do design, do arquiteto urbanista, do engenheiro, isso vai ser facilitado, né? Assim como o CREA já tem feito. Mas quando você me coloca essas situações, Deraldo, eu estou aqui imaginando quando você encontra, por exemplo, você está querendo dizer para mim e para Mato Grosso que a atividade da arquitetura, de forma nenhuma, ela pode ir numa loja para ajudar você a escolher um produto? Não, que isso. Pode ser alguma. Tem que olhar. Eu apenas assim, eu tenho o que eu falo é o seguinte, existem pessoas que estão trabalhando no nosso segmento dentro de lojas, mas em outros segmentos. O que nós queremos fazer é que o Conselho, que o CAL, façam que os arquitetos, que por algum motivo também, isso não é quer dizer a missão do CAL seja só essa, mas assim, que os profissionais que muitas vezes não conseguem se enquadrar no mercado, que se enquadrem. Porque, por exemplo, hoje, ainda até os engenheiros formados até 2010, por exemplo, podem projetar arquitetura. Né? A partir de agora, né, de 2010 para cá, essa atribuição do projeto arquitetônico é só do arquiteto e urbanista. Então, o arquiteto ele perdeu muito espaço nesse sentido, mesmo porque foi uma profissão que durante muitas décadas foi muito elitizada. O arquiteto serve... Que foi aquela pergunta que eu fiz no início. O arquiteto tem um objetivo de economizar dentro de uma obra. Quando eu falo de um planejamento de uma sala, por exemplo, se eu tenho uma noção de que tamanho vai ser aquela mesa, que tamanho vai ser os móveis daquele imóvel, eu vou poder projetar aquele imóvel sem desperdício. Então, essa é a função do arquiteto. O Conselho não se preocupa com uma situação, eu vou falar como consumidor. Sim. Vocês não estão perdendo terreno, não levando esta informação ao consumidor de que a arquitetura ela não é elitizada? Essa é uma das vertentes, né, que o próprio Conselho, com os outros 8 conselheiros, estão batalhando isso. Né? Inclusive nós temos o nosso presidente, que é o Cláudio Miranda, né, uma pessoa que tem uma visão fantástica. E assim, todas essas ações estão sendo construídas. Nós temos apenas 7 meses, existe até uma pressão muito grande em cima do Conselho, em função disso, dos próprios arquitetos e urbanistas, isso a nível de Brasil. Mas é que é uma fase de transição. Entendi. Nós estamos saindo de um sistema e entrando em um novo, né, num país inteiro. Mas, com certeza, é um sistema que está se implementando alta tecnologia para fazer todas as fiscalizações, todos os registros. Né? O que a gente pede é que a sociedade, inclusive, ela possa também
fiscalizar melhor isso, realmente buscar informações, referências sobre o profissional que ela vai contratar, se é arquiteto, se é engenheiro, se é desenhista, qual o profissional, né? Qual a credencial dele. Né? O luxo que vocês impõem, que a arquitetura impõe nas suas próprias propagandas, não atrapalha? O luxo? Por exemplo, você pega uma revista de circulação nacional, ligado à parte de arquitetura, parece que só de você pegar nas folhas você já está gastando. Não atrapalha a profissão de vocês? Olha, é claro que tem segmentos que esse investimento em design, em outros elementos da arquitetura, isso com certeza pode ferir alguns conceitos. Mas assim, isso tudo pode ser mesclado. Hoje nós temos arquitetura, eu tenho no meu escritório uma mesa que foi feita, né, com o resto de madeira de uma marcenaria. Entendi. Né, e custou R$500. Uma mesa que todo mundo acha que custou uma fortuna. Né? Eu peguei uma luminária de rua que custava R$70, um globo, que é um material anti-vandalismo, e fiz uma luminária pendente, comparado com uma luminária que é vendida numa loja caríssima, pode chegar a R$4.000, eu gastei R$270. É a criatividade. Então isso não assim, isso não acredito que atrapalhe, entendeu? Às vezes tem coisas que parecem ser muito bonitas, né? E parecem que são caras. São bonitas, mas não são caras. Não são caras. Ok. No próximo bloco, o nosso assunto é a elaboração de projetos para hotéis. Voltamos já. Fique sabendo sem censura. Um oferecimento sonoticias.com. As principais notícias de Mato Grosso. A concepção do plano diretor tem que ser fruto de mecanismos democráticos, que possibilitem a prática da gestão compartilhada, com a participação direta da população no planejamento urbano.